Centro Educacional Prisma. Good afternoon, good morning. E aí, turma do nono ano, vamos para um novo vídeo, né? Vamos dar início a uma nova forma verbal, né? Já tivemos algum comentário sobre essa forma verbal, né? Vocês já podem ver aqui no quadro uma interrogação, né? Uma interrogation. E a interrogação, ela dá a ideia de quê? De pergunta, é o sinal que nós usamos para interrogar, para perguntar. Interrogation, questions, é isso, perguntas. E é justamente esse o assunto que nós vamos começar a ver, tá? Em algumas partes, para que você possa entender bem, tá? Mas é um assunto que se torna um assunto bom, porque ele tem muito a ver também com a nossa fala, tá certo? Que são justamente as question tags or tags and in, né? Também podem ser conhecidas como tags and in. Então, o que são tags? São justamente perguntas no final de uma oração. Em uma conversa, são conhecidas como perguntas curtas, né? Perguntas curtas, ending quer dizer final, finalizando. Então, normalmente, quando nós estamos conversando, nós queremos confirmar ou ter certeza se a pessoa com quem nós estamos dialogando está entendendo o que nós estamos falando. E dentro da nossa fala, nós fazemos perguntas. Perguntas essa que muitas vezes, né, é como se nós mesmos estivéssemos respondendo, ok? Então, ó, no nosso idioma, nós conversamos e falamos muitas question tags, tá? Ou tags and in. A gente fala muito na nossa conversação, seja em redes sociais, tá? Seja nos nossos aplicativos, a gente está sempre conversando, seja no presencial, tá? Nos nossos diálogos usamos muito, tá? E na língua inglesa, elas também aparecem. Tá certo? Então, nós hoje vamos conhecer, primeiramente, as regras, tá? As regras básicas para a formação das question tags, tá certo? E mais adiante, nós vamos ver na prática, tá? E o uso das question tags, ok? Então, eu trouxe algumas regrinhas para que vocês possam ver como elas são formadas, o que é necessário para a formação, tá certo? 4 regrinhas básicas, tá? Dentro do conteúdo de vocês, eu peguei essas regras dentro do conteúdo de vocês, que é justamente o que nós vamos trabalhar, é o que está no teu livro, né? Então, dentro do seu conteúdo, tá? Dos 2 livros, nós formamos essas 4 regras para que a gente possa, tá? Ir adiante com as question tags, tá certo? Então, ó, a primeira, né, first, as question tags vêm sempre depois da vírgula, né? Então, nesse sentido aqui, eu vou deixar destacado aqui a palavra vírgula, né, nesta primeira regra, né, vou destacar a palavra vírgula, tá? E depois, tá, no finalzinho, a gente vai entender, né, o porquê delas virem sempre após a vírgula. A segunda, usamos o pronome correspondente à frase principal, tá certo? Então, vou destacar aqui pronomes, porque aí, eu acho que eu não preciso nem mais estar falando de pronomes em relação a she, he, they, we, sempre acompanhando dentro das nossas formas verbais que nós já vimos, os pronomes estão sempre lá, nomes de pessoas, substantivo próprio, mas os pronomes. Então, nesse caso aqui, destacamos os pronomes porque a frase principal, a oração principal, ela vai sempre trazer um pronome. Mesmo que aquele pronome não esteja ali, mesmo que no lugar do pronome tenha o nome de pessoa, mas quando você for formar a question tag, você vai precisar do pronome, que é o pronome correspondente, ou seja, é o mesmo pronome que vai estar na oração principal, né, vamos dizer assim, ele vai ter que estar na question tag, ok? A terceira regra, devemos antes de formar a question tag, é uma das coisas
que importante que a gente precisa prestar atenção é definir em que tempo verbal, vou destacar aqui logo o tempo verbal, acho que vai ser isso aí, está a oração principal. E assim saber que auxiliar, aí eu vou tirar aqui também o auxiliar, irá ser utilizado nas question tags. Ou seja, o tempo verbal da oração é que vai me fazer identificar o verbo que vai ser usado. Mas nós sabemos que muitas formas verbais têm os auxiliares, né? Nós já vimos muito isso, principalmente quando nós estávamos vendo o passado, os verbos regulares e irregulares. Então nós vamos trazer de volta muitas formas verbais que nós já vimos até aqui. Chegamos até aqui, então toda forma verbal que você já viu, ela vai se fazer necessária agora nas question tag. Ou seja, a forma verbal vai estar no simple present, para a gente ter o auxiliar do e das, vai estar no past, para ser o did, ou eu vou usar os verbos modais. Lembra, a gente acabou de sair dos verbos modais, eles também entram, né? Lembra que uma das suas características era justamente a característica de verbos auxiliares. Então eles perguntam, eles interrogam e eles auxiliam lá o verbo principal. Então as question tag podem vir também com verbos modais. O verbo have, o had, né, do present perfect e do past perfect. Então todas essas formas de auxiliares que nós vimos, como o futuro com eu, né, isso eu também entra, tá? Sua forma negativa, afirmativa. Então a gente precisa identificar a forma verbal, principalmente também para você saber a forma negativa e a forma afirmativa desses auxiliares. Então, como nós trabalhamos com muitos auxiliares, porque eu acho que tirando o verbo to be, muitos outros verbos eles não têm como perguntar, negar, e eles precisam de auxiliares, lembram? Por isso que os auxiliares aparecem em algumas formas verbais por causa disso. O verbo to be, tá? O verbo to be também. Então o verbo to be, ele pergunta, ele interroga, ele também é auxiliar e ele tem o seu passado. Então a gente precisa estar ligado nisso. Você precisa identificar no verbo se ele vai estar no passado, no presente, no futuro, e que auxiliar, que é muito importante, tá? A gente voltar a identificar esses auxiliares, tá? Então, dentro do que nós fomos fazendo e praticando, aí nós vamos identificando, tá certo? E a quarta e última, quando a oração principal estiver na forma afirmativa, a question tag virá na forma negativa. Mas, quando a oração estiver na forma negativa, a question será afirmativa. É como se parece uma fórmula matemática, mas não é. Mas isso aí nós vamos observar justamente na oração principal. Então, se o verbo estiver na forma afirmativa, quando eu formar a question tag, então ela vai ter que ficar negativa. Se na oração principal o verbo estiver negando, então eu tenho que prestar atenção, porque aí a question tag será afirmativa. Então é este joguinho, tá? Que existe como se fosse mais por menos ou menos por mais. Por isso que parece uma fórmula matemática. Mas é isso aqui que vai ser observado. Quando nós estivermos adentrando bem do assunto, aí vocês vão perceber esse joguinho que a gente faz. E é muito simples, porque é uma observação e um cuidado que a gente precisa ter apenas de observar. A oração principal afirmou, a question tag vai negar. A oração principal negou, a question tag vai afirmar. Então existe essa jogadinha também nessa formação, tá certo? Então, ó, vou pegar essas duas frases que eu coloquei aqui para trazer cada uma dessas coisas que eu marquei aqui para você ver. Eu coloquei logo uma em português, porque como eu disse na nossa fala, nós falamos muito, né? A gente tem muito aquilo, não é, não foi, tu viu. Então nós temos muito isso na nossa linguagem, que no idioma são as question tags, tá certo? Ó, você é estudante, ó, então isso aqui é a oração principal. Pronto. Não observaram? Aqui, ó, vírgula.
Tá vendo? Primeira regra, tá aqui a vírgula. Tá vendo? Pronto. Ela separa a oração principal da question tense. Tá vendo? Então, a vírgula. Separou. Então, vem sempre após a vírgula. Então, as question tense vão sempre aparecer depois da vírgula. Então, aqui você já percebe quem sempre vai ser a oração principal. Vai sempre ter a oração principal, uma vírgula, para primeiro se formar a question tense, tá certo? You are a student, aren't you? Né? Aqui, coloquei na língua inglesa para vocês verem. Então aqui, ó, a gente chega aqui, o pronome, tá? Aqui quem é o pronome? Você. Pronto. E you. Então, o que é que diz? Ele corresponde à principal. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? O pronome que aparece na oração principal, ele vai estar na question tense. Tem que ter essa relação dos pronomes. Você. Poderia ser she, he, poderia ser plural, they, we. Poderia ser aqui, ó, gente, nome de pessoas, tá certo? Nome de pessoas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber qual é o pronome que vai substituir o nome da pessoa. Lembra? Dois ou mais nomes próprios, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que usar o pronome they, se eu tiver incluído i, se for no feminino, x, se for no masculino, he, tudo isso você tem que observar para fazer essa troca quando chegar aqui. Porque o segredo é justamente isso, elas são perguntas curtas. E se são perguntas curtas, então o verbo está sempre abreviado. Você vai observar que a gente trabalha muito com a abreviação, o verbo sempre estando abreviado. Então você vai observar isso, né? Mais adiante, quando nós tivermos a continuação, você vai observar, né? Vou trazer para vocês vários verbos abreviados para que vocês também possam ver, tá? Dentro do possível, tá? Eu vou estar tentando tirar as dúvidas de vocês, no que eu imagino que vai ser dúvida para vocês, ok? Então, ó, o pronome relacionado, ok? Então, no sentido aqui é como nós perguntamos, não é? Aí ele pergunta, você não é, você. E como é perguntas, tá? Não esqueçam que o auxiliar, o verbo, ele vem antes do pronome, não é isso? Então, você perguntas curtas, que você também pode observar, ó, o verbo vai vir sempre antes do pronome, porque em perguntas há aquela troca, ok? Para perguntar. Aqui nós temos o tempo verbal e o auxiliar. Então, o tempo verbal que eu observei, que nós podemos observar aqui, ó, é o verbo to be. Então, eu já sei o verbo to be aqui, tá certo? Então, eu já sei que eu estou no presente. Você é um estudante, ok? You are a student. Então, eu já sei que isso aqui é uma afirmativa, já está no presente. Então, eu venho aqui e já emendo logo com aqui, tá certo? Eu sei que isso aqui está afirmando. Porque para negar, eu precisava do aren't aqui, ou eu precisava do not, não é isso? Então, eu já sei que aqui está afirmando. Então, eu corro para aqui e sei que aqui, depois da vírgula, a question term vai ser negativa. Então, ó, afirmativa, oração principal afirmativa, ok? Question term, negativa. E quem é que vai dizer isso? O verbo. Por isso que eu estou dizendo, nós vamos precisar prestar muita atenção nos verbos, tá? Vamos revisar, né, alguns auxiliares que nós vimos, né, nos nossos conteúdos, né, nos tempos verbais, para que fique melhor para vocês, tá? Tanto a forma positiva como a forma negativa, nós vamos precisar da forma negativa e da forma afirmativa, porque interrogativa sempre vai ser, né? A question term sempre vai ser perguntando. Então, isso quer dizer que o verbo vai ser sempre antes do pronome. Mas aí a gente precisa também de abreviações, né? Tem alguns verbos, eles vêm sempre abreviado, né? Porque na negativa a gente pode abreviar os verbos. Então, se eu estou negando, o verbo pode vir abreviado, tá certo? Então, nesse caso aqui, tá? Se eu tivesse aqui, ó. Se eu tivesse aqui, you, ó, vou botar dessa forma longa para vocês verem melhor. Pronto,
você não é um estudante. Aí, ó, vírgula. Aí eu vou dizer o quê? Are you? Tá vendo? Ó. Você não é um estudante. Você é. Ó, veja que aqui eu afirmei, porque aqui estava negando. É o que diz aqui. A troca que nós fazemos. Aqui estava afirmando, question negou. Aqui estava negando, question afirmou. Então, na nossa próxima aula, tá no nosso próximo vídeo. Então, nós vamos entrar bem mesmo em cada uma dessas regras, já trazendo a prática para vocês irem já, tanto na fala como na escrita, tá? Para que a gente possa praticar as question times, tá certo? Ó, dá uma estudada, tá, nessas regrinhas aqui. Elas foram tiradas justamente do livro de vocês, do conteúdo. Eu fiz uma junção para ver as melhores informações para dar para vocês, porque aqui está dentro realmente do que nós vamos ver, né, das question tags. Mas não existe só essas regras aqui, tá, gente? Existem muito mais regras e muitas outras formas que se exigem também para question tag. Mas para dentro do que nós vamos fazer, tá? Isso aqui, essas 4 regrinhas aqui vão ser básicas para que a gente possa ir adiante, tá certo? Então, ó, próximo vídeo nós estaremos dando continuidade, ok? Então, turma do 9º ano, thank you, ok? Obrigado, bye bye.